Já alguma vez acordou de um sonho com a forte sensação de que o seu ente querido que faleceu estava mesmo ali consigo? Como é que se sentiu quando teve um sonho assim? Ver alguém que já faleceu no seu sonho pode ser desconcertante. Ficamos ansiosos e perguntamos-nos o que poderá significar. Agora a questão é: tem a certeza de que viu uma pessoa morta ou está apenas a alucinar? Não me interprete mal. Compreendo o quão terrível se pode sentir ao testemunhar um assassínio ou ao ver alguém passar para a terra dos mortos mesmo diante dos seus olhos. Sentimos a sombra dessa pessoa à nossa volta e, nesse momento, acreditamos fortemente que ela pode aparecer no nosso sonho. É a altura de deixar de viver com esse medo ou de ter essa expectativa. Assista a este vídeo até o fim e veja os sinais de que alguém que faleceu o está a visitar. Por favor, inscreva-se se ainda não o fez e fique conosco na fé. Este é um canal baseado na Bíblia, onde trazemos a palavra de Deus viva em seu espírito e elevamos sua fé. Ver uma pessoa morta no seu sonho pode ser uma experiência má. Por outro lado, também pode trazer conforto e paz à sua alma. Este vídeo é a forma que Deus tem de o confortar e de lhe garantir que tudo vai correr bem. A expectativa de muitas pessoas quando perdem alguém, especialmente o seu ente querido, é pelo menos vê-lo uma última vez no seu sonho. Muitos outros podem ter medo de mencionar a palavra fantasma. Mesmo um assassino que tirou a vida a uma pessoa inocente tem medo que o espírito dessa pessoa o persiga. Pessoas diferentes reagem de forma diferente à morte e à vida após a morte dos falecidos. Os mortos também desejam falar com os seus entes queridos mais uma vez. A morte é imprevisível. Ninguém sabe exatamente quando vai deixar o mundo dos vivos. Por isso, há muitos segredos, sabedoria, conselhos e tesouros valiosos que o defunto quer partilhar com alguém, mas não pode porque a morte o encontrou inesperadamente. Algumas pessoas fizeram investimentos, tinham poupanças e possuíam muitas propriedades que os seus entes queridos desconheciam. É possível que não tenham preparado um testamento para determinar a propriedade desses bens e patrimônio. Estas coisas fazem com que uma pessoa morta queira visitar alguém ou um familiar no sonho. E se um amigo íntimo tiver assassinado a pessoa, não acha que a pessoa falecida gostaria de alertar os outros sobre essa pessoa má para que tenham cuidado e não sejam vítimas? A história do rico e de Lázaro confirma ainda mais que os mortos se esforçam sempre por visitar os seus entes queridos mais uma vez. O rico viveu na terra de forma imprudente, sem se preocupar com os pobres. Lázaro tinha chagas e alimentava-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, no céu. O rico também morreu. Infelizmente, encontrou-se no Hades. Apercebeu-se imediatamente de que tinha cometido um grande erro. Começou por pedir uma gota de água para matar a sede, mas não conseguiu nenhuma. O pai Abraão disse-lhe que havia um abismo entre eles e que ninguém do céu poderia atravessar e dar-lhe água. Em Lucas 16, versículos 27 e 28, Abraão fez outro pedido ao pai Abraão. Ele respondeu: "Rogo-te, pois, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Deixa-o avisá-los, para que não venham também para este lugar de tormento." Este pedido também não foi atendido, mas é a prova de que, na maioria das vezes, os mortos desejavam ter outra oportunidade de viver. Desejam ter outra oportunidade de corrigir os seus erros. Veem o que está a acontecer no outro lado da vida e querem desesperadamente que alguém ainda vivo saiba disso. Estas e muitas outras são as razões pelas quais os mortos continuam a visitar os vivos. Mesmo quando não têm acesso aos seus entes queridos, estendem a mão a estranhos. Fazem o que for preciso para dar a conhecer a alguém a informação que tem na sua mente. Tal como no caso do homem rico, muitos deles não tiveram essa oportunidade. No entanto, o caso pode ser diferente para outros. Tens razão quando pensas que alguém que já morreu te visita em sonhos. Não está a ter alucinações. Os seus sonhos e sentimentos são verdadeiros. Essa pessoa que morreu no seu bairro pode estar sentada ao seu lado neste momento e querer comunicar consigo. Sim, é possível.
Veremos os relatos bíblicos das vezes em que os espíritos visitaram a terra dos vivos. Mas isso é raro. Não é algo que aconteça tão frequentemente como pensamos. Na maioria das vezes, a alma do falecido viaja imediatamente para a sua morada eterna e nem sequer volta a aparecer na sua vida. No entanto, um ente querido pode querer despedir-se e assegurar-lhe que está num lugar melhor. O seu sonho é o local mais conveniente para o fazer, uma vez que não consegue ver um espírito enquanto está no seu corpo físico. Essa pessoa falecida vai visitá-lo para comunicar consigo da forma mais invulgar, mas convincente. Isto tem de ser feito no plano espiritual e, sobretudo, através dos sonhos. Vamos avançar e discutir 7 sinais profundos de que uma pessoa morta o está a visitar no seu sonho. O 7º sinal vai chocá-lo mais do que todos os outros. Sinal número 1. Um sonho vívido ou lúcido. É quando sonha que viu uma determinada pessoa morta. Este tipo de sonho não é vago ou desfocado. Não está confuso nem se pergunta o que acabou de ver. É evidente que acabou de conhecer alguém que já faleceu e lembra-se dos pormenores de tudo o que se passou nesse sonho. Um sonho lúcido permite-lhe ter o controle de tudo o que acontece no sonho. Já alguma vez teve um sonho em que se apercebeu, mesmo na terra dos sonhos, que está a sonhar? Controla como quer que o sonho seja e até fica perturbado quando parece que está prestes a acordar ou reza fervorosamente para acordar desse sonho se ele for horrível. Isso é um sonho lúcido. Ser visitado por uma pessoa morta é real e sente-se isso. Se tiveres de te perguntar se foi um sonho de visitação, provavelmente não foi. Mesmo que queira duvidar, saberá no seu coração ou no seu instinto e ficará convencido de que interagiu com os mortos. Lembrar-se-á claramente dos sonhos de visitação durante dias, meses, anos e provavelmente para o resto da sua vida. Outra característica de um sonho vívido é a intensidade emocional. Sente-se como se eles estivessem presentes consigo, e o encontro pode ser muito pormenorizado. Terá uma ligação profunda com essa pessoa que é surrealista. Deixará algo no seu coração e viverá para partilhar a história muitas vezes. Um sonho de visita não pode ser posto em causa. É um dos sonhos mais realistas que se pode ter. O acontecimento que teve lugar no Monte da Transfiguração foi espiritual, mas muito realista. Era a visita de um morto a um vivo. Os discípulos não adivinharam os rostos de Moisés e Elias, apesar de terem existido com gerações de diferença. Souberam imediatamente que as pessoas que viram eram Moisés e Elias. Viram também como o rosto de Jesus brilhava e como as suas vestes se tinham transformado num branco resplandecente. Eles se ligaram tanto a esse encontro que, em Mateus 17, versículo 4, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, levantarei 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Isto significa que os discípulos não foram deixados de fora desse encontro. Ficaram tão impressionados com a experiência que não conseguiam parar de falar dela, mesmo quando já estavam a descer do monte. Jesus teve de os avisar para não contarem nada a ninguém até ele ter morrido e subido ao céu. A experiência foi assim tão real. Aquele encontro não era sobre os discípulos, mas a sua participação deixou uma marca indelével nas suas vidas. Esta é outra maneira de explicar o encontro. Embora fosse Jesus a ser visitado pelos patriarcas, os discípulos testemunharam ativamente e tomaram nota de tudo. Isso significa que estarás indiretamente envolvido, mesmo que vejas esse morto a comunicar com outra pessoa. Saberá o que ele lhe está a dizer, mesmo que não faça parte da conversa. Seja o que for que tenha acontecido nesse sonho, ficará mais convencido do seu encontro porque foi real. Não se pode esquecer um sonho de visitação. Trata-se de uma interação de espíritos, e o seu corpo, a sua alma e o seu espírito testemunharão o que viu. Este é um dos sinais de que uma pessoa morta o está a visitar no seu sonho. Sinal número 2. Eles se comunicam de forma clara e breve. Foi preciso muito para que um morto visitasse um vivo, por isso não se espera que ele fique a conversar. Ela vai direta ao assunto, diz-lhe o que precisa de saber e vai-se embora. Se a pessoa falecida comunicar consigo num sonho,
oferecendo-lhe conselhos, conforto ou uma mensagem direta, é porque é importante. Talvez ela tenha visto como ficou fraco e triste depois da sua morte e queira animá-lo e encorajá-lo a manter-se forte. Podem também falar-lhe da sua vida atual ou das suas dificuldades. Não, eles não são oniscientes como o nosso Deus. Não sabem tudo sobre a sua vida e também não têm a solução para os seus problemas. Eles só sabem o que vem passar durante o seu curto período de visita. Tendo tido a sua cota parte de vida e tendo visto o outro lado, eles compreendem a falta de sentido da vida. Com base nestas experiências, podem encorajá-lo. É por isso que não discutem nem se envolvem em longas conversas. Têm um tempo limitado e tencionam usá-lo judiciosamente. Reparou que a forma como Jesus se relacionava com os seus discípulos antes e depois da sua morte era diferente? Antes de morrer, tinha todo o tempo para lhes dizer provérbios e esperar que eles pedissem o seu significado. Podia levá-los numa longa viagem, evangelizando o Evangelho e fazendo milagres. Jesus também teve tempo para jantar com os seus convertidos antes de morrer. Lembram-se de como visitou Zaqueu e um certo Simão, que era cobrador de impostos? Passou algum tempo com amigos como Maria e Marta. Ele visitou o templo, pregou o Evangelho e interagiu com os escribas e líderes religiosos. No entanto, tudo mudou quando ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele não tinha mais tempo para visitar ninguém, pregar o Evangelho ou jantar com seus convertidos. Até o seu encontro com os discípulos foi muito claro e breve. De acordo com Mateus, Jesus apareceu primeiro a Maria e pediu-lhe que dissesse aos discípulos para irem ter com ele a Galileia, como combinado. Fê-lo porque Maria chorava e ansiava por o ver. A sua aparição confortou Maria e deu-lhe muita alegria. A segunda vez foi quando ele finalmente se encontrou com os discípulos. E adivinha? Ele não fez rodeios. A sua mensagem para eles foi direta e breve. Os pormenores foram captados em apenas 3 versículos da Escritura, registrada em Mateus 28, versículos 18 a 20. A Bíblia diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho mandado. E eu estarei sempre convosco, até a consumação dos séculos. Marcos 16, versículo 19. Diz-nos que, depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. É assim que os mortos são diretos e breves quando visitam os vivos. Por mais amigo que fosses quando eles estavam vivos, eles já não têm tempo para brincadeiras. Vieram com um objetivo, passam a sua mensagem e vão-se embora. Por vezes, desejará que o sonho dure mais tempo. É muito pouco provável que continue a ver o rosto dessa pessoa morta sempre nos seus sonhos. É por isso que pode ver a pessoa uma vez e não a voltar a ver. O mais provável é que esteja a ver um espírito familiar quando o vê repetidamente. Sim, um espírito familiar pode tomar o rosto de uma pessoa morta que conhece para o enganar. É por isso que estamos a tratar destes sinais para que não seja enganado. Lembre-se sempre que os seus sonhos com a pessoa falecida serão muito reais. Vai ouvi-los claramente e eles podem já não ter tempo para conversar consigo. Ele já não está no seu mundo e já não tem a mesma ligação consigo que tinha antes. Deve também compreender que a pessoa falecida que o visitou no seu sonho não pode comunicar verbalmente. A única coisa que pode receber dela é um gesto, talvez um aceno de adeus ou o fato de se virar para partir. Quer a pessoa lhe fale ou não verbalmente no sonho, ela comunicará de forma clara e compreensível. É assim que se sabe que alguém que já faleceu nos visitou. Sinal número 3. A pessoa parece saudável e feliz. Seja qual for a situação que rodeia a morte de uma pessoa, não haverá triste ou com um aspecto esfarrapado e pouco saudável quando ela a visitar. Mesmo que tenha morrido num acidente, não haverá com dores ou ferida. Se morrer de cancro ou de qualquer doença que afete o seu peso, não o verá com o mesmo aspecto que o viu pela última vez no hospital. Isto deve-se ao fato de não haver tristeza ou dor do outro lado. Também pode ser porque agora estão de novo ligados a Deus, a fonte,
e o doador de toda a alegria e esperança. Por muito que este mundo te favoreça, continuarás a preferir o céu. Ninguém vai para lá e permanece triste, independentemente do que tenha deixado na terra. Se Deus permite que um morto se mostre a ti em sonho, é provável que esteja no céu a gozar da bondade de Deus. Isso não significa que os seus entes queridos que não lhe apareceram em sonho possam estar no fogo do inferno. Já salientei que ver uma pessoa morta num sonho é muito raro. Por isso, não espere ver todos os que estão no céu num sonho. 1 Coríntios 15, versículos 53 e 54, deixou isso mais claro para nós. Diz: porque é necessário que o perecível se revista do imperecível, e o mortal, do imortal. Quando o perecível se revestir do imperecível e o mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Esta escritura fez-nos compreender claramente que o corpo que temos enquanto estamos vivos na terra é perecível. Ele acaba aqui mesmo na terra. Não se pode levá-lo para o céu. É por isso que os corpos dos mortos são enterrados. Então, quando uma pessoa morre, o novo corpo imperecível é o que ela veste. É por isso que talvez não vejamos essa pessoa acamada e magra, tal como estava na cama com cancro. Não verás as suas pernas amputadas ou os seus olhos cegos, tal como os conhecias na terra. O mundo submeteu-os a essas condições, e eles não levarão esses corpos com eles quando partirem. Deixarão para trás o seu corpo terreno e tomarão o seu corpo celeste. O seu novo corpo imperecível será saudável e forte. Não vos surpreende que, apesar das torturas e dores, por que passou Jesus antes de morrer, ele tenha aparecido aos discípulos sem ferimentos? Ele passou 3 dias no túmulo e não foi levado às pressas para o hospital quando recuperou a consciência. Não foi administrado nenhum tratamento de primeiros socorros às suas feridas e não esteve em repouso na cama antes de recuperar as forças. Isso porque lhe foi dado um corpo imperecível. Agora, deixe-me expor algo que o vai surpreender. Sei que acreditam que Jesus mostrou a Tomé as suas feridas e pediu-lhe que as tocasse, mas, amados, não havia ferida nenhuma. Foi Tomé que assumiu em João 20, versículo 25, que deveria haver feridas, uma vez que eles viram como torturaram brutalmente Jesus. Insistiu que, a menos que visse as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e pusesse o dedo onde estavam os pregos, e também pusesse a mão no seu lado, não acreditaria. Mas eis o que aconteceu quando Jesus apareceu. O versículo 27 de João 20 diz-nos: então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estende a tua mão e põe-na no meu lado. Para de duvidar e acredita. Havia algum lugar nesta escritura onde Jesus mencionasse alguma ferida ou marca de pregos, como Tomé supôs? É porque não havia nada disso. Jesus não precisa de aparecer aos discípulos com as suas feridas, porque venceu a morte e ressuscitou em vitória. Quem morreu em Cristo também venceu a morte. O seu corpo físico pode perecer, mas o seu corpo eterno é saudável e forte no Senhor. Eles também estão vestidos com roupas novas, coroas e muitas outras coisas bonitas. Estão felizes onde estão, e quando tiveres a oportunidade de os ver, também os verás felizes. Provavelmente estarão vestidos com roupas bonitas e serão pessoas completamente diferentes das que conhecíamos. A Bíblia conta que Jesus foi despido antes de morrer. Quando Pedro e João visitaram o seu túmulo, viram que as suas roupas fúnebres também estavam dobradas e colocadas no túmulo. Isso significa que Jesus apareceu nu aos seus discípulos e a todas as pessoas que encontrou depois da sua ressurreição? De modo algum. Foi-lhe dado uma nova roupa para acompanhar o seu novo corpo. É exatamente assim que os seus entes queridos podem aparecer no seu sonho. Eles mostrar-lhe-ão que são felizes e muito apreciados onde estão. Não são desprezados, negligenciados e rejeitados como eram na terra. Nunca estarão zangados, desiludidos, deprimidos ou com ar de sofrimento. A pessoa falecida aparece quase sempre no sonho completamente saudável e com um comportamento amoroso. Sinal número 4. Presença pacífica ou reconfortante.
Os sonhos em que a pessoa falecida está em paz ou calma podem ser vistos como um sinal de que ela está em paz e a olhar por si. Sentir-se reconfortado ou tranquilizado no sonho é também um sinal de que já não há necessidade de ficar de luto por ela. Normalmente, quando acorda de um sonho destes, sente-se mais leve. O peso, a dor e as lágrimas desaparecem. Sentir-se-á reconfortado e seguro de que, apesar de eles não merecerem morrer na altura em que morreram, estão agora num lugar de paz e conforto. Estão livres deste mundo caótico e a gozar o descanso eterno. A ação do Espírito Santo acompanha normalmente esta experiência. Antes de morrer, Jesus prometeu aos discípulos algo muito importante em João 16, versículo 7. Mas digo-vos a verdade, é para vosso bem que me vou embora. Se eu não for, o conselheiro não virá a vós, mas se eu for, eu vô-lo enviarei. Aqui, Jesus estava a falar do Espírito Santo. Ele é a pessoa que conforta uma alma quebrantada. O Espírito Santo é aquele que sutura o seu coração partido quando você perde aquele ente querido. No início, pensaste que também ias morrer, mas não morreste. Pode ver um casal tão próximo, inseparável, que os encontra em todo o lado juntos. Mas surpreender-se-á com o facto de que, se um deles morrer, o companheiro seguirá a sua vida mais rapidamente do que os outros familiares. Não é porque o defunto não seja verdadeiramente amado, mas porque o Consolador, o Espírito Santo, lhe retirou todas as dores. Quando se encontra a presença serena de um ente querido, é um sinal forte de que Deus o está a consolar. Na maior parte das vezes, ele vem com uma mensagem que se inscreve na categoria da tranquilidade. Vem dizer-nos que está bem e que quer que sejamos felizes. Querem que deixe de se lamentar. É exatamente assim que se sentirá no sonho. É preciso compreender que uma pessoa morta não pode vingar a sua morte. Essa crença é um mito, não é real. Mesmo que tenha sido responsável pela morte dessa pessoa, ela nunca voltará para te magoar. Isso acontece porque ela está agora num ambiente pacífico. Está no abraço amoroso do Deus da paz e do amor. Provavelmente já se esqueceu de tudo o que lhe fizeste de mal quando ainda estava viva. Por isso, quando vês no teu sonho alguém que magoaste quando estava vivo, essa visita não é para te vingares. As pessoas mortas não têm um poder extra que as faça consumir-se com fogo num piscar de olhos. Quando vê uma pessoa morta a persegui-lo no sonho por causa do que lhe fez, é provavelmente a sua consciência que o está a perturbar. Talvez tenha passado muito tempo a pensar neles e a interrogar-se se eles virão atrás de si, e aí está. Eles apareceram no seu sonho. Tudo isso é uma função da sua mente. Na maioria das vezes, a imagem que tem na sua mente pode aparecer-lhe fisicamente ou no seu sonho. Os demônios também podem usar o rosto de uma pessoa morta para o perseguir nos seus sonhos. Como sabem que se sente mal ou culpado pela sua morte, podem aproveitar-se disso para o atormentar. Podem até afligir-te com doenças e fazer-te acreditar que estás a ser magoado pela pessoa morta que viste no teu sonho. Tudo isso é uma mentira. O diabo pode mantê-lo nessa cadeia o máximo de tempo possível, porque é culpado. É por isso que é bom abrir-se com alguém se não concorda com a pessoa que morreu. Se fores responsável pela sua morte, denuncia-te às autoridades, ou confessa-te à família e pede-lhe perdão. Se não foi responsável pela sua morte, mas continua a vê-lo nos seus sonhos, perseguindo-o ou amedrontando-o, então pode ser o espírito da morte a tentar atacá-lo. A história do rei Saul e do profeta Samuel é a que melhor explica este facto. O profeta Samuel já estava morto quando o rei Saul se preparava para combater os filisteus. Ele queria desesperadamente saber qual seria o resultado da batalha. Consultou o Senhor, mas Deus não lhe respondeu. Decidiu então invocar o espírito do profeta Samuel através de um médium. O espírito do profeta saiu da terra dos mortos para falar com o rei Saul. Em primeiro lugar, não estava contente por Saul o ter convocado para a terra dos vivos. Em segundo lugar, trouxe uma mensagem de desgraça para o rei. Em que era Samuel 28, versículos 19 e 20 declarou: O Senhor entregará Israel e tu aos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estarão comigo.
o Senhor entregará também o exército de Israel aos filisteus. Imediatamente Saul caiu de bruços no chão, cheio de medo por causa das palavras de Samuel. As suas forças tinham desaparecido, pois não tinha comido nada durante todo aquele dia e noite. Vê como o rei Saul se sentiu depois dessa visita? Ficou aterrorizado por causa das palavras de Samuel. Foi para a batalha e não voltou vivo. Isto porque viu um morto furioso que proclamou a desgraça da sua vida. O rei Saul era um rei rebelde e mau. As palavras de Samuel apenas confirmaram o que estava destinado a acontecer-lhe. No entanto, o caso pode não ser o mesmo para si. Pode ser gentil e humilde, mas a morte não o abandonará. Isso é apenas obra do demônio. Não relaxe quando vir uma pessoa morta zangada no seu sonho. Não conclua que a pessoa era um ente querido e que o seu desentendimento provocou a sua raiva. Você está a ver o diabo a tentar tirar-lhe a vida, não a pessoa morta que viu. Jesus nunca foi encontrado a tentar matar todos os responsáveis pela sua morte. Foi uma consciência pesada que levou Judas a suicidar-se. De fato, antes da sua morte, Jesus perdoou todos os responsáveis pela sua morte. Um morto nunca voltará para vingar a sua morte. A presença de um morto é caracterizada pela paz e pelo conforto, não pelo caos. Se vir algo diferente de paz quando for visitado por um morto, intensifique as suas orações, juntando-se a um grupo de oração ou falando com o seu pastor sobre o assunto. Ocasionalmente eles virão com um aviso. No entanto, ao dar um aviso, eles dar-lhe-ão apoio amoroso e sentir-se-á reconfortado com a sua presença. Por isso, lembre-se sempre de que, quando uma pessoa morta o visita em sonho, você terá a certeza de que ela está bem e será confortado porque está num lugar seguro. Sinal número 5. Encontros inesperados. São sonhos em que se encontra inesperadamente a pessoa falecida num ambiente familiar ou em que se recebem sinais ou símbolos associados a ela, como seus lugares ou objetos favoritos. Por vezes, pode não ver a pessoa falecida, mas vê-se a si próprio no seu lugar preferido. Este é um sinal de que ela o está a visitar. Jesus encontrou-se com Maria depois de ter ressuscitado e disse-lhe em Mateus 28, versículo 10. Então Jesus disse-lhes: Não tenhais medo. Vão e digam aos meus irmãos que vão para a Galileia. Lá, eles ver-me-ão. Por que a Galileia? Quer dizer, Jesus podia ter escolhido encontrar-se com os discípulos onde eles estavam em Jerusalém, mas decidiu-se pela Galileia. Isso porque a Galileia era a terra natal de Jesus. Passou a maior parte dos seus primeiros anos na Galileia, e esse lugar não foi deixado de fora do seu ministério. O casamento em que transformou água em vinho ocorreu em Canaã da Galileia. Havia ali tantas recordações para ele, pelo que seria justificável que Jesus insistisse em ver os discípulos na Galileia. Durante a transfiguração de Jesus, Moisés e Elias também se encontraram com Jesus no monte. Que relação têm estas duas pessoas com o monte? Creio que sabe que Moisés passou a maior parte da sua vida a subir montanhas. Ouviu pela primeira vez Deus através da sarça ardente no Monte Horebe, quando estava a cuidar das ovelhas do seu sogro. Deus também visitou Moisés várias vezes no Monte Sinai, enquanto conduzia os filhos de Israel do Egito para a terra prometida. Sabia que Moisés deu o seu último suspiro numa montanha? Sim, foi no Monte Nebo, em Moabe. Agora, falemos de Elias. No Monte Carmelo, ele lançou fogo sobre os profetas de Baal. Estava sentado numa colina quando fez cair fogo sobre os 51 soldados do rei Acasias. Deus também o visitou no Monte Horebe, onde se manifestou através de um vento forte, de um terremoto e de um fogo, e por fim, falou a Elias numa voz mansa e delicada. Todos estes exemplos recordam-nos que Elias e Moisés estavam ambos aclimatados às montanhas. Não visitaram Jesus sozinho no seu quarto ou junto ao lago, mas preferiram visitá-lo enquanto ele estava na montanha. Este encontro prova que aqueles que passaram para a terra dos mortos têm uma afinidade especial com o seu lugar preferido, com o seu vestido, com os seus acessórios e com qualquer objeto. Por isso, é provável que o visitem no seu lugar preferido.
Mesmo que não veja o seu rosto, ver uma cidade onde viveu ou o seu restaurante preferido é sinal suficiente de que o está a visitar. Pode ver alguém com o seu vestido preferido e pensar que é a pessoa certa, mas acaba por ficar desiludido quando descobre que não é. Normalmente, a pessoa fala-lhe da sua presença quando vê os seus objetos favoritos. Talvez se veja a usar o relógio de pulso dela, ou talvez alguém mencione o nome de um sítio que já visitou com ele. Quando sonha que está a ver coisas, a visitar lugares ou a ouvir algo que lhe faz lembrar a pessoa, é sinal de que ela o está a visitar. Sinal número 6. O falecido pede-lhe para continuar o seu trabalho. É quando a pessoa falecida lhe pede para assumir a sua posição ou papel. Talvez ele estivesse numa posição de liderança ou fosse uma pessoa muito influente. Mesmo que essa decisão não seja apenas sua, a sua visita indica já uma transferência de autoridade. Em pouco tempo, tudo se passará exatamente como eles queriam. Uma das coisas mais importantes para uma pessoa que está a morrer é o seu legado. Ela quer sempre alguém que continue o que ela estava a fazer antes de morrer. Por isso, é provável que contactem qualquer pessoa da sua escolha para receber essa instrução. Elias não disse a Eliseu que queria alguém que levasse a sua unção, mas no fundo, desejava-o. Deus já lhe tinha dito para ungir Eliseu como seu sucessor. No entanto, há uma condição para esta transferência de unção. Quando Eliseu pediu a porção dupla da sua unção, Elias disse-lhe em 2 Reis 2, versículo 10. Pediste uma coisa difícil, disse Elias, mas se me vires quando te for tirado, não será de outra maneira. As transações importantes têm lugar nos últimos dias da vida de uma pessoa. Elias insiste que Eliseu o veja antes de ser levado de junto dele. Eliseu assiste à transição de Elias porque Elias não morreu. Assim, imediatamente, Elias deixou a terra dos vivos e o seu manto caiu sobre Eliseu. Esta experiência prova que ser visitado por uma pessoa morta pode significar que ela lhe está a pedir para assumir o lugar onde ela parou. Normalmente, isto é feito antes da morte, mas nem toda a gente sabe a altura em que vai morrer. Moisés sabia que ia morrer, por isso ungiu Josué antes de morrer. Elias também sabia que ia ser levado e insistiu para que Eliseu o seguisse. Mas vai surpreendê-lo o fato de Jesus ter cumprido a grande comissão depois da sua morte. Ele sabia que ia morrer? Sim. Então, por que é que ele não comissionou os discípulos antes de morrer? É óbvio, porque a sua missão de salvar a humanidade só será cumprida depois da sua morte e ressurreição. O poder que ele usará para enviar os discípulos só será recebido quando ele tiver vencido com sucesso a morte na sepultura. João 20, versículo 21, deixa claro que, quando ele voltar, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Tal como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." E com isso, soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo." A dimensão única da transferência de poder de Jesus implica que uma pessoa morta pode regressar e entregar a sua posição de autoridade à pessoa que desejar. Ser visitado por uma pessoa importante no seu sonho tem muito a ver com o facto de se tornar mais parecido com ela. Pode não a conhecer nem ter qualquer relação que justifique uma transferência de autoridade, mas é um sinal de que estará a fazer o que ela fez em vida. Um dia, estará na posição deles e será respeitado como eles foram. Mesmo que não veja a pessoa falecida a pedir-lhe diretamente que continue algo que ela começou ou que cumpra uma tarefa que não conseguiu completar, ver uma grande pessoa significa que provavelmente vai andar no lugar dela. Pode parecer uma passagem simbólica ou espiritual da tocha, em que o sonho o encoraja a assumir o seu legado ou missão. Por vezes, um ente querido também lhe pode aparecer no sonho e pedir-lhe que assuma a responsabilidade pelos seus entes queridos. Por exemplo, um amigo pode pedir-lhe que tome conta da família que deixou. Isso significa que ele lhe está a confiar o bem-estar dessa família. Foi o que Jesus fez no momento da sua morte. João 19, versículos 26 e 27 diz-nos: "Vendo Jesus ali a sua mãe, e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: 'Querida mulher, eis aí o teu filho,' e ao discípulo: 'Eis aí a tua mãe.'"
A partir desse momento, o discípulo levou-a para sua casa. Estão a ver. No momento da morte ou após a morte, o falecido provavelmente visitará alguém para transferir poder, responsabilidade ou propriedade. Signo número 7. Sonhos em momentos importantes. Vê sempre o seu ente querido falecido nos seus sonhos numa altura crítica do ano? Isso é um sinal de que ele está perto de si. Alguns sonhos de visitação ocorrem durante a transição pessoal, luto ou eventos significativos da vida, como aniversários ou datas de nascimento. Isto significa que os seus entes queridos continuam ligados a si. Eles visitam-no para celebrar consigo ou para oferecer orientação, apoio e segurança durante momentos de mudança ou incerteza. É um privilégio raro ver um ente querido falecido visitá-lo num momento tão marcante. É a maior expressão de amor e apoio que se poderia receber. Mateus 27, versículos 52 e 53, conta-nos um acontecimento notável que teve lugar após a morte de Jesus. Os túmulos abriram-se, e os corpos de muitas pessoas santas que tinham morrido ressuscitaram. Eles saíram dos túmulos e depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muita gente. A morte de Jesus foi um acontecimento marcante na história da humanidade. Fez surgir outros mortos no túmulo que apareceram aos seus entes queridos na cidade. Ela confirma a redenção da humanidade do poder da morte para a vida eterna. Ser visitado por um ente querido no seu sonho, durante um evento especial ou em qualquer momento significativo da sua vida, significa que tem o apoio da divindade e que Deus está a começar uma coisa nova. Amados, espero que estes 7 sinais da visita de um falecido tragam conforto e paz ao vosso coração. Deves saber que ser visitado por alguém que já faleceu não é um direito, mas um privilégio. Por isso, não te sintas mal se nunca tiveste essa experiência. Por mais triste que te sintas, não desejes ser visitado por uma pessoa morta. Não anseie pela sua visita e não espere que Deus lhe fale através de um morto. Lembre-se do que aconteceu a Saul quando ele chamou Samuel. Confia apenas no Senhor e deixa que o seu espírito te console. A sua palavra é uma lâmpada para os teus pés e uma luz para o teu caminho. Ele é um Deus dos vivos, e enquanto estiveres vivo, guiar-te-á sempre no caminho certo a seguir. Por isso, olha só para Deus. Oremos. Obrigado, Pai, pelo teu amor e fidelidade na minha vida. Nunca saíste do meu lado, independentemente da situação em que me encontro. Sempre foste a minha fonte de conforto e de paz. Em ti, posso ter a certeza de que a minha vida terá significado e impacto. Sempre encontraste uma maneira de aliviar o peso do meu coração, por isso me dirigiste a este vídeo. Mostraste-me os sinais que verei quando alguém que já faleceu me visitar. Creio que revelaste estes segredos para que eu possa estar alerta e desconfiar dos truques do diabo. Talvez também me tenhas enviado este vídeo para consolar a minha dor. Que o teu amor tranquilizador encha o meu coração e me mantenha no teu abraço amoroso. Só desejo o teu amor e a tua cura. A morte dos meus entes queridos magoou-me profundamente. Preciso de ti para tirar a dor do meu coração. Que o teu Espírito me conforte e fortaleça, Senhor. Na minha dor, posso ter te ofendido também. Peço a tua misericórdia, Senhor. Por favor, não contes o meu pecado contra mim. Perdoa-me e purifica-me com o sangue do teu precioso Filho, Jesus Cristo. Deus fiel, instruíste-me na tua palavra para não me vingar sozinho, porque a vingança pertence-te. Disseste que pagarias aqueles que orquestraram o mal contra os meus entes queridos já falecidos. Peço-te que apresses o teu julgamento contra as suas vidas. Não os deixes sair impunes até que se arrependam do seu mal, ou paguem caro com a sua vida. Querido Deus, peço-te que me dês a convicção tranquilizadora de que os meus entes queridos já falecidos estão bem no seio de Abraão. Rezo também para que me revele todos os desejos dos seus corações através do seu Espírito. Convence-me dos meus pecados e ajuda-me a viver uma vida justa que trará glória somente a ti. Rezo para que me desligues de qualquer estilo de vida,
associação ou ambiente que me leve ao fogo do inferno. O céu é o lugar que preparaste para mim e que não me será retirado. Rezo para que todo o poder da carne seja subjugado pelo teu Espírito. Dá-me a graça de me manter firme e não sucumbir a nenhuma tentação do demônio. Meu querido Deus, rezo contra todos os espíritos de morte que se camuflam como mortos no meu sonho. Resisto a esse demônio e recuso-me a morrer. Satisfizeste-me com uma longa vida. Viverei e não morrerei. O poder da morte não prevalecerá sobre mim. Jesus venceu a morte e eu ressuscitei em vitória através de Cristo Jesus. Por isso declaro que viverei para anunciar a bondade de Deus na terra dos vivos. De agora em diante, não sou ameaçado por nenhum espírito de morte. Estou vivo e vitorioso através de Cristo Jesus. Senhor, peço a libertação de todos os meus bens na terra dos mortos. Recebo e reclamo todos os mantos que me pertencem por direito. Que haja um derramamento do teu poder na minha vida. Peço a graça de caminhar numa dimensão invulgar da tua presença. Que a minha vida reflita a tua paz e a tua força. Posso encontrar a sabedoria e as respostas necessárias na tua presença? Rezo para que haja clareza e direção em todas as áreas da minha vida. Sei que tens um grande plano para a minha vida e o meu futuro. Peço que me ajudes a cumprir os teus desejos para a minha vida. Não morrerei enquanto não cumprir todos os pormenores da razão da minha criação. Utilizarei todas as graças e poderes que me concedeste. Durante a minha vida, desejo deixar-vos orgulhosos. Desejo deixar um legado que resistirá ao teste do tempo. O meu nome será escrito nas areias do tempo, e mesmo quando já não estiver presente, continuarei a ter um impacto positivo na minha palavra. Senhor, peço rapidez e facilidade na prossecução do meu objetivo. Sei que o tempo é curto e que pode ser difícil cumprir tudo o que me destinaste a fazer se eu continuar a lutar. Peço-te que alivies o meu estresse e me ajudes a continuar a fazer progressos produtivos na minha vida. Senhor, rezo por todos os que estão de luto pela morte dos seus entes queridos. Peço-te que os confortes e cures a sua dor. Deixa que o teu espírito de conforto os visite neste momento e cure as suas feridas. Fala-lhes ao coração e ajuda-os a perceber que estarás sempre ao lado deles. Convence-os de que o seu ente querido está num lugar de paz. Rezo por todos aqueles que estão a viver a vida de forma imprudente, sem pensar na vida depois da morte. Peço-vos que os visiteis e os convençais dos seus pecados. Não deixes que o demônio os tenha, Senhor. Faz com que a alma de todos os que se dirigem para o caminho da destruição te siga. Rezo para que os ajudes a abandonar todos os maus estilos de vida e a dissociarem-se de todas as más relações que os levarão ao inferno. Rezo por todos aqueles cuja vida está em jogo neste momento. Alguns podem estar no leito de morte. Ladrões ou assassinos podem estar a cercar alguns. Senhor, peço-te que intervenhas na sua situação. Dá-lhes uma segunda oportunidade, Senhor. Não os deixes morrer nos seus pecados. Peço-te que faças um milagre e que eles vivam para se lembrarem para o resto das suas vidas. Senhor, dá-me a graça de viver diariamente com a eternidade em mente. Que eu não fique despreocupado e não seja apanhado de surpresa pelo arrebatamento ou pela morte. Peço-te que me ajudes a estar sempre preparado. Peço a graça de resistir à sedução do demônio e de cair no pecado. Obtenho a graça de permanecer fiel e empenhado nos teus caminhos. Rezo contra todos os medos e ansiedades que me diminuem a fé e me fazem sentir triste. Recuso-me a ficar deprimido ou amargurado com alguém. Perdoa todos os que me magoaram e peço-te que enchas o meu coração de paz e alegria. Peço-te que enchas a minha boca de risos e de testemunhos da tua fidelidade na minha vida. A partir de agora, acredito que os meus entes queridos já falecidos estão a descansar no teu seio. Por isso, já não estou preocupado. Obrigado por ouvires as minhas orações. Em nome de Jesus, eu vos peço. Amém. Caro amigo, como é que se sente depois de ver este vídeo? Refrescado? Energizado ou sóbrio? Acredito que foi confortado e que a sua esperança foi restaurada através deste vídeo.
Algumas dores podem ser muito excruciantes e insuportáveis, especialmente a dor de perder alguém. Compreendo os seus sentimentos e rezo sinceramente para que Deus cure o seu coração. Amado, a única pessoa que enxugará cada lágrima dos seus olhos é o Espírito Santo. Ele é o Consolador de Deus para estar consigo nestes tempos difíceis. Diga-lhe como se sente quando reza. Faça-lhe todas as perguntas que tem guardadas no seu coração. Por vezes, é preciso abrir-se para libertar a sua mente. Acredite, o Espírito Santo é a melhor pessoa a quem se deve abrir. Ele não vai expor o seu segredo a ninguém. Não deixará que ninguém saiba das suas fraquezas. Em vez disso, fortalecer-te-á e tornar-te-á melhor do que alguma vez poderá ser. Arranje também tempo para estudar a palavra de Deus. Ela é o bálsamo que cura as feridas da sua alma. Há tanta paz e conforto na palavra de Deus, e podes descansar nela todo o dia. Sei que o Senhor vos fará bem nesta época, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, obrigado por todo o vosso amor e apoio. Jesus Cristo reina para sempre. Continuemos a elevar-nos uns aos outros. Escrevam amém nos comentários como testemunho de fé.